Olá, bom dia. Sexto ano, nós vamos estudar hoje Poder e Cultura no Império Persa. Aula de História, professor Márcio, ok? Vamos firme? Bem, é o seguinte, como é que funcionava, né, o poder e a cultura no Império Persa? Recentemente, né, um dos países mais antigos do Oriente Médio, o Irã, viveu um período de agitação populares, no qual manifestantes protestavam contra a crise econômica e o governo. Na Idade Antiga, esse mesmo território abrigou o Império Persa. Então, aonde é hoje o Irã, né, é que era localizado o Império Persa. Bem, nós vamos ver hoje como é que foi a formação desse império, né? Como é que ele se consolidou naquela região. Bem, em 559 a.C., sob o comando do rei Ciro o Grande, os persas derrotaram os medos e iniciaram um período de conquistas territoriais, ok? Impondo sua dominação sobre regiões vizinhas, Mesopotâmia, Fenícia e Palestina. Então eles impuseram poder sobre essas três regiões, né? Assim, a Pérsia transformou-se em um império, ou seja, um reino que dominava outros povos, ok? E submeteu-os às leis e às decisões do governo imperial, né? Então, o que é o império? O império é quando você tem um reino, ele se torna muito grande, e você conquista outros reinos, e você impera sobre aqueles reinos. Então você tornou um império, você se tornou um poderoso sobre aquelas pessoas, sobre aqueles reis. Todos eles devem obediência a você. Você vai ditar as leis, você vai ditar as regras, né? Vai cobrar impostos. Você vai ser o poderoso, é o imperador. No Brasil nós já tivemos um imperador aqui, o imperador Dom Pedro I e o imperador Dom Pedro II. Ditava a regra sobre o Brasil todo, ok? Hoje nós vivemos um momento diferente, que é o momento presidencialista, né? O presidente tem os estados, né? Então ele não pode colocar todas as regras sobre os estados. Ele tem que entender que os governadores, os prefeitos podem tomar algumas decisões. Bem, depois de Ciro, a expansão territorial persa prosseguiu com o Império Cambises, que liderou o exército persa na conquista do Egito. Mas foi durante o longo governo do seu sucessor, Dario, que a Pérsia se tornou um dos impérios mais organizados e poderosos do seu tempo. Okay? Então, Dario foi uma pessoa muito importante, foi um imperador importante para os persas. Como é que foi o governo de Dario? Dario tinha um jeito próprio de governar. Em primeiro lugar, detinha um controle absoluto sobre o império. Então, ele controlava tudo minuciosamente, né? Mantendo numerosos funcionários públicos, com a função de percorrer e fiscalizar constantemente os territórios dominados e de passar todas as informações importantes para o imperador. Esses funcionários eram conhecidos como os olhos e ouvidos do rei. Tá? Então ele montou uma estratégia para poder aumentar o domínio sobre os povos. Para melhor governar, Dario dividiu o império em 20 províncias, chamadas de satrapas, ou satrapias. Cada uma delas era governada por um sátrapa, que obedecia fielmente às ordens do imperador. Okay? Diferentemente dos outros impérios da época, a Pérsia tinha 5 capitais: Persépolis, Susa, Sardes, Ecbátana e Babilônia. Né? Então ela tinha 5 capitais. Hoje, né, nós temos países que só tem uma capital, por exemplo. Capital do Brasil, Brasília. Okay? Capital dos Estados Unidos, Washington. Então, naquela época, não, ele fez 5 capitais, né? Estratégia dele, de controlar. O imperador mandou construir estradas, ligando as principais cidades, organizou um sistema de correios, cujas mensagens eram levadas por pessoas a cavalo. Tanto as estradas como os correios foram essenciais para integrar e manter uma boa comunicação entre as diversas regiões do grande império. Nesse período, as atividades comerciais foram muito intensificadas, o que levou à criação de uma moeda única para todo o império, Dárico. Como o nome dele era Dario, né, ele colocou o nome da moeda de Dárico.
ok? Ele tinha uma boa relação com os povos conquistados, né? Ele cobrava impostos, né? Forneciam homens para servir o exército de Dario e construíam estradas e obras públicas, né? Então ele tinha uma boa relação, ele conseguia atender um pouco das necessidades das pessoas naquela época. Em troca, permitia que eles mantivessem seus costumes. Então ele permitia que a pessoa tivesse seus costumes, suas leis, né? A língua e religião. Então ele não se envolvia muito nessas questões culturais e sociais dos povos conquistados, né? Respeitando a cultura dos povos conquistados. Durante muito tempo, o imperador conseguiu evitar que ele se revoltasse contra a dominação persa. Claro, né? Se ele pouco influenciava nos costumes, na cultura e na religião, com certeza as pessoas, por um bom tempo, aturaram aquele tipo de dominação. Como é que era a sociedade e a economia na Pérsia? O Planalto Persa tinha poucos vales férteis, cujas terras eram aproveitadas para o cultivo de hortaliças, centeio, trigo e cevada, além da criação de bois, ovelhas e cabras, né? Os saques de guerra e os tributos pagos pelos povos conquistados eram importantes fontes de riqueza, então também ajudavam a manter a economia, né, da região. Como é que era a cultura? Em virtude do intenso e diversificado contato que mantinham com as sociedades da época, os persas incorporavam muitos elementos da cultura dos egípcios, dos hebreus, dos povos mesopotâmicos e de outros povos conquistados por ele. Então, a cultura é um pouco misturada, né? Porque a relação com outros povos, eles acabavam absorvendo outro tipo de cultura, outro tipo de conhecimento, né? E levavam para os reinos. A arte persa, particularmente, a escultura era muito utilizada na arquitetura e tinha características monumentais, por servia para demonstrar e exaltar o poder dos imperadores, como sempre. Sempre usando a arte para mostrar o poder, né? Os egípcios criavam as pirâmides, os grandes túmulos, né? Então eles também exaltavam a arte para poder mostrar o seu poder. Okay? A religião, a princípio, eles eram politeístas, né? Eles tinham seus cultos, praticavam sacrifício de animais e consumiam bebidas consideradas sagradas. Okay? Entre os séculos 7 a.C. e 6 a.C., um sacerdote chamado Zoroastro começou a fazer pregações nos quais criticava o politeísmo tradicional e propõe uma religião dualista, baseada na existência de duas divindades opostas que estavam em constante luta. Tá? Aura e Mazda, Deus do bem e depois Deus do mal. Bem, uma das coisas mais bacanas, né, que as pessoas comentam e conhecem até hoje são da arte, né, da cultura dos persas, são os tapetes, né, muito vendidos no mundo inteiro. É uma herança que os persas deixaram, né? Hoje os persas não existem mais. Nós temos hoje lá o Irã, que é um país, né, independente, é um país lá no Oriente Médio, que tem como tradição, como forte economia na área do petróleo. Ok? Então até a próxima aula, fiquem com Deus, cuidem-se, né, e vamos estudar e vamos continuar lutando aí. Ok? Um abraço para vocês.